Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa festa de São Pedro, início do nosso credo. Iniciemos com a invocação ao Espírito Santo. A nós descer divina luz, a nós descer Oração a São Pedro. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento de sua igreja. Entregou as chaves do reino dos céus e constituiu o pastor universal de todos os fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor que vos disse: tudo que ligares na terra será ligado aos céus. E no encargo que vos deu de confirmar os irmãos na fé, concedei-nos a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens saber, como vós, professar com firmeza nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele amor a Jesus que por 3 vezes proclamastes após a ressurreição. Dai-nos que, fiéis aos ensinamentos do Evangelho, permaneçamos unidos no rebanho do Senhor, confiada à vossa guarda e no amor ao Santo Padre, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à Igreja triunfante no céu. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cantemos Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos a ladainha de todos os santos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós.
rogai a Deus por nós. Marte Sebastião, Rogai a Deus por nós. rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Maria Madalena, Rogai a Deus por nós. Inês e Luzia, Rogai a Deus por nós. Santa Felicidade, Rogai a Deus por nós. Perpétua e Cecília, Rogai a Deus por nós. rogai por nós, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Teresa e Terezinha, Rogai a Deus por nós. Santa Rosa de Lima, Rogai a Deus por nós. Margarida Maria, Rogai a Deus por nós. Gisena Catarina, Rogai a Deus por nós. rogai por nós, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Gregório e Anásio, Rogai a Deus por nós. Basílio e Agostinho, Rogai a Deus por nós. São Bento e Santo Amaro, Rogai a Deus por nós. Ambrósio e Santo Inácio, Rogai a Deus por nós. rogai por nós, rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Francisco e Domingos, Rogai a Deus por nós. Antônio e Gonçalo, Rogai a Deus por nós. Vianney e Benedito, Rogai a Deus por nós. São Raimundo Nonato, Rogai a Deus por nós. rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Oremos. Ó Deus, só vós sois santo e sem vós ninguém pode ser bom. Pela intercessão de São Pedro, dai-nos viver de tal modo que não sejamos despojados da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Rezemos por João Messias do Nascimento, 4 anos de falecimento. Marieta Fernandes de Araújo, Francisco Anastácio Alves, Raimundo Nonato de Lima, José Nilson Alves. Vicente Lopes Macedo, Julieta Lopes Macedo, Otávio Pinto Macedo, José Severino de Queiroz, Francisca Lopes de Queiroz, José Modesto de Queiroz, José Valdo de Queiroz, Maria Irismar de Queiroz Sales, Maria Aldenísia Queiroz Madeiro, Ricardina Moreira Carvalho, Francisco das Chagas Dias, Rosa Maria da Conceição, Raimundo Pereira da Silva, Francisco Pedro da Silva, Antônio Fábio da Silva Gomes, Plácido Lopes de Mesquita, Quitéria Lopes de Mesquita, Vicente Lopes Pinto, Antônio Colossi de Mesquita, Manuel Messias Pinto Magalhães, Pedro Paulo de Mesquita, Antônio Massal Lopes, Alcídia Moreira Lopes, Barnabé Lopes de Vasconcelo, João Lopes de Vasconcelo, Delfina Lopes de Vasconcelo, Massal Lopes de Vasconcelo, Antônio Santos Macedo, Maria Guimarães,
Maria Olga, Maria Georgiana de Paulo, Maria Conceição Fernandes, Maria Aurani Fernandes, David Matos de Vasconcelos, Doutor Aristides, Mariana Araújo, Antônio Lopes Mendes, José Frade Guimarães, Antônio Herculano da Silva, Silas Pedro Pires, Antônio Batista Lopes Freire, José Rodrigues da Silva, Manuel Fernandes de Souza, João Lopes Guimarães, Francisca Lopes de Miranda, Sérgio Pinto de Macedo, Vicente Lopes de Vasconcelo, Gerardo Fernandes de Oliveira, Ide Guimarães Paixão, Francisco da Costa Paixão Neto, Inácio Paixão Cardoso, Francisco de Assis, Benício do Nascimento, Vicentina Maria da Silva, Adalgis Araújo da Silva, Raimundo Arlindo da Silva, Maria Luísa Amélia de Miranda, Raimundo Paulo de Vasconcelo, Antônio Rodrigues de Souza, Maria Fátima de Mesquita, Simão Lopes Soares, José Raimundo da Silva, Rufina Jovelina do Espírito Santo, Francisco das Chagas Alves, Maria Creuza Alves, Francisco Fernandes Rodrigues, Antônio Cândido Alves, Tereza Fernandes Rodrigues, Maria José Rodrigues, José Cândido Alves, Maria Cândido Alves, José Gerardo Guilherme, Francisco Segefredo da Silva, José Pinto de Mesquita, Maroca Cândido Alves, Marieta Fernandes Rodrigues, Expedito Maria da Silva, Raimundo Lopes Macedo, Rita Mesquita Parente Lopes, João Barbalho Neto, Francisco de Assis Parente, Vicente Parente, Marcos Antônio Ramalho, José Maria Justino, João Gomes da Silva, Nestor Cordeiro, Maria Laura Cordeiro, Francisco Anastácio Alves, João Abdelmon Melo, Targino Magalhães Neto, Maria da Conceição Magalhães Alves, Francisca Maria Magalhães, Maria Gessiane Magalhães Alves, Maria Gessinara Magalhães Alves, Pedro Lopes Macedo, Itelvina Lopes Macedo, Raul Pinto Macedo, Euclídia Lopes Macedo, Rochelle Boto Pinto, José Maria Vasconcelo, Caio Aragão de Souza, Francisca Mocinha de Macedo, João Raul Pinto Macedo, Terezinha Lopes de Souza, Luiz Pinto de Macedo, Francisca Lopes de Macedo, Maírton Alves, Raimundo Olivar Rodrigues da Silva, Margarida Gabriel, Cesário Rodrigues da Silva, Francisco Cosmo da Silva, Antônio Marques de Souza, Ana Kessia Araújo Braga, Francisco Marques Fernandes, José Maria Filho, Gilberto de Matos Barbosa, José Lucas Alves Guilherme, José Venâncio Pereira, Raimunda Fernandes da Silva, Uli Maria Dias Ponteles, Maria Nilce de Vasconcelo, Terezinha Paulo da Silva, Miguel Hermano de Vasconcelo, Francisco Lopes de Macedo, José Pinto de Macedo, Ernestina Rodrigues da Silva, José Wellington de Azevedo, Raimunda Guimarães Paixão, Francisco Lopes Barbalho, Emília Lopes Mesquita, Francisca Alves de Loyola, Pedro Soares Mota, Sabrina da Silva Loyola, Evangelista Arruda de Araújo, Maria Magalhães Dantas, Carlos Alexandre Oliveira Dantas, Francisco Magalhães Dantas, Carlos Alberto da Silveira Souza Dantas, João Batista Fernandes, José Ayrton Parente Lopes, Maria Pereira Lopes Barbalho. Agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossas culpas e, arrependidos, confiemo-nos sob a misericórdia do Pai, cantando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa. Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, cantemos o hino de louvor. Glória, 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 glória. Glória a Deus lá nas alturas, mas na terra seus amados. A voz louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Oremos. Rezamos por todas as intenções que foram proclamadas no início dessa celebração e também por João Messias do Nascimento, no seu 4º ano de falecimento, Marieta Fernandes de Araújo, Francisco Anastácio Alves, Raimundo Nonato de Lima, José Nilson Alves, também pelas intenções que trazemos no nosso coração, pela recuperação da saúde do nosso pároco. Ó Deus, que fizeste São Pedro pastor de toda a igreja, resplandecer pela virtude e doutrina, concedei que, exaltando os méritos de tão grande pastor, façamos de nossas boas obras
luz para todos, e vivamos em vossa presença pela intensa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro os meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações, pois ao Senhor é que pertence a realeza. Ele domina sobre todas as nações, somente a ele adorarão os poderosos. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Toda a minha descendência de servi-lo, as futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor ao povo novo que há de vir. Ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ó Senhor, sois meu louvor em meio
vai falar do Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão do reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quero saudar também todos aqueles que estão conosco por meio das redes sociais. Nós nos alegramos por mais uma festa em honra ao nosso glorioso padroeiro São Pedro. Quando estamos em festa, é motivo de muita alegria para que nós possamos reanimar a nossa vida interior. Como é que está a nossa vida? É praticamente um retiro, onde nós saímos de nossas casas e vamos todos juntos estar em oração pela nossa comunidade, pelas nossas dificuldades e também por aqueles que precisam. No início desta leitura de São Paulo aos Filipenses, em todas as cartas que São Paulo faz aos Filipenses,
aos Efésios, aos Gálatas, aos Coríntios, ele o faz na prisão. Ele estava preso e por isso anunciou a palavra de Deus até os confins da terra. E ele começa, meus irmãos e minhas irmãs, fazendo-nos uma exortação. Tende em vós os mesmos sentimentos que existe em Jesus Cristo. Como é ter os mesmos sentimentos em Jesus Cristo que existe no Filho de Deus? O Filho de Deus que se fez homem, o Filho de Deus que veio até nós e morreu por cada um de nós. O sentimento de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, é o sentimento de igualdade, o sentimento de ternura, o sentimento de humildade, o sentimento de bondade, o sentimento de compaixão. Quando nós fazemos isso com nossos irmãos, aí alegramos o coração de Deus. O coração de Deus que é inflamado de amor por nós e que ao mesmo tempo derrama o seu sangue por nossos pecados. Quantas e quantas são as pessoas que são ingratas ao derramamento deste sangue preciosíssimo que se derramou por cada um de nós, sem fazer distinção de ninguém. Porque Deus não exclui ninguém, muito pelo contrário, Deus acolhe a todos. Mas às vezes, meus irmãos, parece que nós queremos excluir Deus da nossa vida. Quando acontece algo de ruim, nós logo nos perguntamos: por que é que Deus não age logo? Por que é que Deus não providencia logo? Por que é que Deus não faz isso? Por que é que Deus não faz aquilo? Mas às vezes é a nossa falta de fé. Não é porque às vezes nós não rezamos direito. É porque às vezes nós não intensificamos nossas orações. E nosso Senhor, no seu Evangelho, muitas vezes pediu que nós rezássemos. Então, quantos e quantos convites o Senhor nos fez para que nós estivéssemos em oração. E hoje também não é diferente quando ele nos fala através do evangelista São Lucas. O homem chega e diz: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Aquele homem entendeu que ao comungar da palavra de Deus e também comungar do corpo e sangue de Jesus, entrava em unidade com nosso Senhor. Daí Jesus vai falar por meio de parábolas. Que o patrão convidou muitos para o banquete. Daí um foi se desculpando, que precisava cuidar do campo, que precisava cuidar dos bois, que precisava cuidar do casamento que acabara de fazer, de realizar. Na realidade, meus irmãos, quantos e quantos de nós inventamos desculpas para entrarmos em sintonia com nosso Senhor. Quantos e quantas vezes nós inventamos desculpas para estar em comunhão com nosso Senhor através das nossas orações. Quando o irmão convida para rezar e nós inventamos desculpas, nós não estamos prontos para estar no banquete do Senhor. E o Senhor nos convida. O Senhor nos convida para estar neste banquete. E feliz daquele que está pronto para estar no banquete do Senhor. É o banquete do Cordeiro, meus irmãos e minhas irmãs. O mesmo banquete que os apóstolos
participaram, o mesmo banquete que o apóstolo Pedro participou, o mesmo banquete que os nossos santos participaram. E nós podemos também fazer parte desse banquete, mas é preciso que nós estejamos com o coração aberto, com o coração atento, com o coração humilde, com o coração cheio de bondade, cheio de ternura. Se estivermos com o coração sujo, de arrogância, de ganância, nós não estamos preparados, nós não estaremos preparados. É necessário, meus irmãos, abrir o coração. São João Paulo II já nos convidava, no seu primeiro dia da sua posse do pontificado, abrir as portas, ou melhor, escancarai as portas a Cristo. Não tenhais medo. Depois Bento XVI vai nos dizer, ele não nos tira nada, ele nos dá tudo. E vós sereis felizes por servir. A bondade do Senhor é imensa. A misericórdia do Senhor, meus irmãos, é imensa. E quando nós nos deixamos mergulhar nesta água da ternura, nesta água da bondade, nesta água do amor, nós estaremos felizes. Quantas e quantas dificuldades nós enfrentamos, rezamos e alcançamos, mas ao mesmo tempo não paramos para agradecer. Quantas e quantas vezes nós, na nossa casa, estava para baixo, com baixa estima, tristes, mas não sabíamos o que fazer. E muitas das vezes culpamos os nossos irmãos. E muitas das vezes culpamos nossos familiares. E muitas das vezes culpamos a nossa comunidade. Porque nós mesmos não fazemos a nossa parte. É preciso estar preparado para este banquete que o Senhor nos convida. É preciso, meus irmãos, estar preparado para comungar do corpo e sangue de Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo. São Paulo nos disse hoje. Humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou. Para estar conosco, cuidando de nós, das nossas necessidades, das nossas aflições. Como é bom, meus irmãos, estar com o coração em paz. E estar com o coração em paz é estar com o terreno preparado, para que quando o nosso Senhor vier, estarmos com o coração mais aberto à vontade dEle. E assim poder cantar, ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos pedir a intercessão deste grande apóstolo Pedro. Este grande apóstolo que por 3 vezes negou Jesus, mas depois o 3 significou muito para ele. Depois Jesus veio, ressuscitou, e naquela pescaria, naquele mar, pergunta a Pedro se ele o amava 3 vezes. Tu me amas? Sim, Senhor. Tu me amas? Sim, Senhor. E o evangelista faz questão de dizer, na 3ª vez, Pedro lembrou da negação. Tu me amas, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E na primeira pregação que Pedro fez, converteu 3.000 homens. O primeiro Papa da Igreja,
um grande apóstolo, aquele a quem nosso Senhor confiou a sua igreja. E a outra passagem, meus irmãos e minhas irmãs, que diz que nosso Senhor queria pescar e viu 2 barcas. E o evangelista faz questão de dizer: olhando para a barca de Pedro, seguiu para a barca de Pedro. Feliz somos nós que estamos na barca de Pedro, porque esta barca não vai afundar. Esta barca não vai afundar. Em meio a tantos escândalos por aí, em meio a tantas crises que a igreja enfrenta, quanto mais a igreja é atacada, mais a igreja se levanta. A única confirmação que nós temos é que as portas do inferno não prevalecerão. Já houve reis, já houve Hitler, já houve Stalin, já houve imperadores, já houve papas que queriam destruir a igreja. E depois de 2000 anos, ela ainda permanece de pé. Porque aquilo que nosso Senhor disse será cumprido até o fim. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos nesta igreja. Defendamos esta igreja. Quando alguém for falar mal da igreja, haja imediatamente. E diga a ela: meu irmão, minha irmã, venha conhecer de perto. Venha mergulhar nas ondas da espiritualidade desta igreja. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, seremos felizes por servir e amar a Deus através dos nossos irmãos e nossas irmãs. Que São Pedro nos ajude e que ele interceda por cada um de nós, para que possamos estarmos firmes como a nossa igreja, firmes nos propósitos que o Senhor nos ordenou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos elevar a Deus os nossos pedidos através das preces da comunidade. Atendei-nos, Senhor, por vossa compaixão. Atendei-nos, Senhor, por vossa compaixão. Pelas lideranças da Igreja, para que priorizem o banquete eucarístico como fonte de crescimento da fé e do amor a Deus e ao próximo, rezemos. Atendei-nos, Senhor, por vossa compaixão. Pelos dirigentes das nações, para que honrem a Deus mediante o respeito e o serviço aos cidadãos e cidadãs, rezemos. Atendei-nos, Senhor, por vossa compaixão. Pelos agentes de pastoral, para que continuem a aplicar seus talentos em favor do progresso espiritual dos fiéis, rezemos. Atendei-nos, Senhor, por vossa compaixão. Por todos nós, para que, desapegados dos bens terrenos, sirvamos o Senhor em todo tempo e lugar, rezemos. Atendei-nos, Senhor, por vossa compaixão. Vamos baixar a nossa cabeça, colocar a mão no nosso coração e fazer a nossa prece individual. Cada um tem uma prece a oferecer a Deus. E Deus nos escuta, meus irmãos. Portanto, qual a sua necessidade? Qual a sua dificuldade? Qual a sua aflição? Peça agora ao Senhor que cuide da situação da sua vida, situação da sua família, de todos aqueles que você ama.
Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Com o canto das nossas ofertas, apresentamos aquilo que há no nosso coração. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu vieste e tocastes bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oremos. Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifício que oferecemos da nossa vida na festa de São Pedro, para que, alcançando-nos o perdão, glorifique o vosso nome por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecidos, irmãos e irmãs, elevemos nossas preces e louvores ao Pai. Com braço forte, Ele conduziu seu povo e continua com a luz do seu Espírito Santo a acompanhar a igreja peregrina neste mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação, nós iremos cantar. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fizeste no meio de nós, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos destes como imagem viva do vosso amor e de vossa bondade. Cantemos. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Enviai sobre nós aqui reunidos o vosso Espírito, e dai a esta terra que nos sustenta uma nova face, que haja paz em nossas famílias e cresça em nossa comunidade a alegria de sermos vossos. Por Cristo nosso Senhor, cantemos. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Pela palavra do Evangelho de vosso Filho, fazei que as igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e sejam sinais da presença de Cristo ressuscitado. Tornai esta comunidade cada vez mais bondade. Cantemos. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor.
lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz de Cristo. Lembremos dos nossos entes queridos, das nossas famílias, aqueles que partiram para a casa do Pai. Em especial os nomes que foram citados no início dessa celebração. E de todos os falecidos, cuja vida de fé vós conheceis, acolhei-os na luz da vossa infinita misericórdia, cantemos. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Ó Deus, Criador do céu e da terra, os nossos louvores e nossas preces cheguem a vós pelas mãos daquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, ousamos chamar o nosso Deus de Pai, rezando a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. vamos nos preparar para receber nosso Senhor na Eucaristia. Preparar o nosso coração para que Ele nos sustente, para que Ele nos dê força nesta caminhada e para que Ele nos dê saúde de corpo e de alma. Vamos aguardar o ministro trazer a Eucaristia para que possamos dar continuidade. Irmãos e irmãs, estas hóstias consagradas são a presença viva do corpo do Senhor e da vida que Ele entregou por todos nós. Jesus nos alimenta com o pão da vida e nos une em comunhão com as outras comunidades de nossa paróquia e nossa diocese. Participemos da comunhão do corpo do Senhor em profunda unidade com nossos irmãos e irmãs que neste dia tomam parte da celebração eucarística, memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O corpo de Cristo será o nosso alimento. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas salve. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento sagrado, momento de amor, pão e vinho, alimentos do teu Espírito, Senhor. Alimento que traz
Senhor nosso Deus, nós vos pedimos que os dons recebidos na festa de São Pedro realizem em nós os seus efeitos, para que sejam sustento de nossa vida mortal e nos obtenha o prêmio da alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos saudar a Virgem Maria, aquela que intercede por nós junto a Deus, cantando a Ave Maria. Por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Conceição, Rogai por nós. São Pedro, Rogai por nós. os avisos. Gostaríamos de agradecer, a Deus por este momento, por podermos nos reunir aqui, agradecer ao seminarista Júnior que veio celebrar conosco, agradecer ao seu Edson que está aqui tocando com a gente, ao seu Gilson que está fazendo a transmissão, as pessoas responsáveis pela noite de hoje, que organizaram o ambiente, que nos ajudaram, as que também ficaram responsáveis por doarem os bingos e as prendas da barraca, Inclusive depois da bênção final, se vocês puderem, dar uma passadinha ali na barraca para nos ajudar. E também convidamos a todos a participarem de um bingo, logo após a celebração, certo? De um ventilador e outro prêmio que eu não me recordo. E aqui ficam os nossos agradecimentos também aos nossos outros irmãos de outras comunidades que vieram celebrar conosco. Estou vendo aqui pessoas de Fernandes, São João, Camilos, Boa Vista, Sobral. Se tiver mais alguém de outra localidade, de outra comunidade, a gente agradece a presença e convidamos que vocês possam participar conosco das próximas noites, das demais noites. E fica aqui os nossos agradecimentos por toda a colaboração. A gente tem recebido muitas prendas, muitos objetos para serem bingados e a gente se alegra com as doações, com a generosidade de cada um. E gostaria também de convidá-los a cantarmos os parabéns para os aniversariantes do Luiz Alberto Lopes Macedo, Maria Clarice do Nascimento Macedo, Ana Paula de Mesquita Gomes, Luiz Otávio Dias de Macedo. Nós temos também que agradecer a São Pedro, que deixou a gente celebrar aqui fora, Tá mandando umas garoazinhas, frio já tá reinando. Nosso pároco
pede desculpas por não abrir esta festa, porque quem ia vir era ele. Mas já está com 1 semana e meia que ele está com uma tosse que está impossibilitando ele de celebrar. Ele tem celebrado com muito sacrifício lá na matriz e também nas comunidades que ele foi. Não é corona, porque ele já pegou uma vez. E ontem, por volta das 11h30, sentiu uma dor nos rins, a gente teve que descer a Sobral. E o médico pediu repouso hoje. E ele ainda está se recuperando ainda dessa tosse e além desse problema nos rins que apareceu. Então vamos rezar pelo nosso pároco, para que ele esteja aqui quinta e sexta, né? E você está convidado a convidar mais um para amanhã estar aqui. Quem gostou vai voltar, quem não gostou fica em casa. Então vamos cantar o hino de São Pedro, né? Enquanto a gente... Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja, sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Verde na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente a evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Viva São Pedro! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva nossa comunidade! Viva! Vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos proteja e nos guie nesta caminhada rumo à Pátria Celeste. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro, desce sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.